Lucas 7. Oi. Se você está com internet, eu te convido aí no YouTube, no Instagram da igreja, você procura aí qualquer local. Pega lá o link dessa live, manda para a pessoa. Talvez ela não vá conseguir assistir agora, mas depois ela pode ouvir essa mensagem. E talvez você seja um canal de Deus para essa pessoa. Se você preferir, é só no Instagram da sua igreja, no perfil, você consegue encontrar o link com a live do YouTube para você compartilhar. Seja um canal de Deus para alguém. Como a gente sempre fala aqui, que as suas mídias sociais é um canal para você honrar o Senhor de uma maneira gratuita e simples. Olha que coisa boa. Você não precisa falar, você não precisa gritar, só clicando e enviando para alguém, você é um canal de Deus para alguém. E assim você consegue evangelizar o seu canal, para que essa pessoa encontre uma resposta de Cristo. Lucas 7. Essa criança fala tanto, gente. Diz assim: ora, quando ele acabou todos os seus discursos na audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E ele, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu me considerei digno de ir a ti. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu estas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram são o servo que estava enfermo. E retornando para casa os que haviam sido enviados, versículo 10, encontraram são o servo que estivera enfermo. Possivelmente você já ouviu sobre esse texto, sobre um centurião, e eu já falei sobre ele aqui, uma outra mensagem que eu tinha dito, sobre o que esse centurião ele tinha feito para Cafarnaum. Ele construiu uma sinagoga para o povo judeu adorar ao seu Deus, porque ele amava aquela cidade, ele amava aquele povo. Mesmo não sendo deles, ele entendia que o Deus Yahvé era diferente e por isso ele envolve recursos, ele envolve a sua influência política para construir uma sinagoga para que aqueles que são de Israel adorassem a Deus. E nessa circunstância, ele agora está com alguém que ele ama, enfermo, e ele vai dizer para alguns que ele tem contato, que são os anciãos de Israel: vai lá e chama a Jesus para mim. Convoca ele, porque eu tenho alguém enfermo aqui na minha casa que eu amo, e essa pessoa precisa ser curada. E os anciãos vão até Israel, e eles dizem para Jesus, suplicando, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto.
Quando nós envolvemos as pessoas que estão ao nosso redor, pela influência que nós temos, talvez de amizade, influência financeira, é normal essas pessoas olharem e intercederem por a gente, dizendo as nossas qualidades, aquilo que nós temos de bom, reforçando o quanto nós somos merecedores de alguma coisa. Então, talvez, quando você vai orar por alguém, você diga, Jesus faz isso, porque tu tem visto que essa pessoa tem te servido, tem te adorado, tem buscado o Senhor na tua casa, ela tem se dedicado a ti. O que é uma doença para o Senhor? Nós olhamos para alguém que está suplicando uma intervenção e nós apontamos uma qualidade. E até aqui está tudo certo. Jesus ele vai em direção da casa desse centurião porque alguém clamou por ele, dizendo, ele é merecedor. E todo o contexto diz que, de fato, ele é merecedor. Uma realidade que esse texto aponta para mim e para você é que não se trata de como nós nos olhamos, mas talvez alguém do lado de fora está olhando para você, mesmo com todo o seu olhar de dificuldade para aquilo que você está fazendo e reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo o quão dedicado você é, o quão entregue à palavra do Senhor você é, o quanto você tem se dedicado durante todos esses tempos. Talvez você olhe para si e não encontre algumas qualidades, porque no futuro ele vai dizer, eu não sou digno, mas até aqui os anciãos de Israel estão dizendo, eu sei do quão bom ele é, eu sei do quanto ele tem feito, eu sei do quanto ele tem se entregue. O que esse centurião ele nos ensina é que aprenda a olhar com bons olhos para quem você é, porque quando Cristo ele olha para você, ele reconhece tudo aquilo que você já fez, ele sabe de todas as suas dificuldades, mas ainda assim ele está dizendo, eu sei que lá atrás você se dedicou para fazer o seu melhor, e por isso eu estou pronto a ir em sua direção. Talvez você olhe para a sua situação agora e não consiga enxergar razões para Deus intervir em seu favor. Mas Jesus, ele, através da súplica daqueles que conheciam o centurião, ele está dizendo, há razão para eu ir a teu encontro e mudar aquilo que você está vivendo. Não importa as nossas dores, talvez seja difícil o momento, mas Deus, ele pode mover em sua direção para agir em seu favor, abrir a porta no tempo certo, providenciar a cura no tempo certo, dar a resposta que você precisa no tempo certo, porque alguém, em algum momento da história, está olhando e dizendo, Jesus vai em direção a essa pessoa, Deus olha para essa pessoa, porque há tanto ele tem feito por ti. Você pode não saber, mas alguém nesse momento pode estar intercedendo por você. O poder da intercessão move Jesus em direção ao centurião. A sua oração pode mover Jesus em direção a causas que você nem tem contato. Porque o centurião ele está em uma localidade, e as pessoas que suplicam por ele, a Jesus, está em outra localidade, mas ainda assim há um mover acontecendo para que aquele homem pudesse ter a sua resposta, que ele tanto pedia e ele não podia mover. Ele era alguém de influência, ele era alguém que tinha feito algo por Israel, é alguém que tem servos ao seu dispor, soldados ao seu dispor, mas ainda assim ele se depara com uma situação que ele não pode mudar. Esse homem ele nos ensina que por mais preparado que possamos ser, por mais contatos que tenhamos, por mais influência que tenhamos, ou recursos financeiros, ou poder de mandar para alguém ir para um lado ou para outro, porque ele diz, eu tenho servos, eu digo para ele, vai para ali, ele vai, vem, ele vem, eu tenho ordens para dar e eles respeitam a ordem porque eles estão sob o meu domínio. Ele está dizendo, eu tenho controle sobre algumas coisas, mas eu me deparei com uma doença, diante de alguém que eu amo, que eu não posso mudar isso. Diante daquilo que você não consegue mudar, eu conheço um Jesus que ele pode dar resposta para aquilo que você não tem. Diante daquilo para que você não controla, as doenças, respostas, empregos que se fecham, mudanças familiares, Jesus ele pode mover onde você não consegue tocar. Nós olhamos para Jesus como alguém que nós amamos e deixamos às vezes de reconhecer quem Ele é, um Deus todo-poderoso que pode agir onde nós não conseguimos mudar. Não importa o que você esteja fazendo, existe um Deus que te ama e está disposto em ir em direção a áreas que você sozinho não consegue mover, mas se você suplicar por Ele, Ele vai se mover nesse momento para alterar aquilo que você não consegue tocar. Talvez o seu futuro que você tanto almeja, você não sabe como realizar, mas existe um Deus que antes de tudo já fez o amanhã, e Ele pode dizer para você, se você confiar em mim, eu posso movimentar esse amanhã, para que você viva o propósito que eu tenho para você, ainda que você não esteja vendo. Existe um Senhor, chamado Jesus Cristo, esperando você acessá-lo. A mudança que o centurião precisava, estava onde Jesus estava localizado. A mudança que você tanto almeja, que você tanto precisa, não está naquilo que você faz. A transformação que você tanto precisa não está na sua simples adoração. A mudança que você tanto precisa não está naquilo que você domina.
Porque talvez você já conheça tanto o evangelho que você domina a oração. Você já está tão fluente na oração que você não precisa de alguém para te ensinar. Você já conhece tantas músicas cristãs que você não precisa de alguém para te conduzir na adoração. Talvez você já sabe todo o passo para você entrar aqui, sair e acessar Jesus. Mas mesmo quando nós pensamos saber qual é o passo, qual é o caminho, Jesus ele nos ensina que há caminhos distintos para a resposta chegar. Esse homem, ele sabia que existem anciãos que conhecem toda a rotina religiosa de Israel e que eles podem acessar um Jesus que ele mesmo não se acha digno de acessar, e esses homens vão até Jesus suplicando ao ponto de dizer, ele merece. Então pensa comigo, esses homens estão ali há muito tempo, trazendo as qualidades para Jesus. Jesus, eu vim até aqui porque tem um homem que ele fez tanta coisa, ele é romano, mas mesmo assim ele não pesa a mão sobre nós. Jesus, ele não veio até aqui, mas eu sei quem tu és, eu sou ancião de Israel, ou seja, eu tenho autoridade sobre Israel, eu conheço sobre as leis de Israel, e eu estou vindo aqui por quê? Porque ele é digno disso. Mesmo o judaísmo dizendo para eu não estar aqui, eu venho porque eu sei que ele merece. Pensa você tentando convencer alguém a movimentar alguma autoridade em direção a uma causa sua. Talvez um parente que estava enfermo e você precisa que uma autoridade abra vaga em algum hospital, ou dê direções para alguém para que essa pessoa seja empregada, ou direções para alguém para que a licença dela possa passar. Eu estive em um culto esses dias, não vou lembrar de onde, mas eu lembro da história. Era um rapaz que ele estava pregando, ele estava dizendo que quando ele era professor, ele aceitou dar aulas para uma jovem, se eu não me engano é isso. E o único horário que ele tinha, um horário de almoço para dar aula para essa jovem que ia fazer o concurso. E a mãe pediu para ele poder ajudar. E ele falou assim, tudo bem, o único tempo que eu tenho é esse. E eu vou almoçar em 15 minutos e o restante do tempo é para dar aula. Se ele estiver aqui, eu vou dar aula e eu vou ajudar no que eu posso. O aluno veio, tudo passou, aprendeu, foi aprovado, vida que segue. E em algum momento esse rapaz, ele era concursado e ele precisava ir para uma outra direção. E quem estava lá para abrir ou autorizar essa licença para ele, era a mãe do jovem ou da jovem que ele tinha dado aula lá atrás. E no momento que ele ligou e ela reconheceu quem era, ele falou assim, agora, ainda hoje a tua licença vai estar. Quando nós conhecemos e nos dispusemos em algumas situações em que nós temos influência sobre a autoridade, é normal essa autoridade dizer, eu vou te ajudar. Porque se você já foi ajudado lá atrás, e você tem a possibilidade de ajudar, e você não é alguém medíocre, você vai fazer tudo o que está na sua mão para poder ajudar alguém que já te ajudou lá atrás. O que esses anciãos estão fazendo? Nada mais do que retribuir aquilo que eles receberam lá atrás. Precisava de uma sinagoga em Cafarnaum, eu preciso de alguém que nos ajude, que não pese a mão sobre nós, já que Israel está sob o domínio romano, e agora esse homem aparece dizendo, eu tenho um servo, não é filho, não é primo, não é pai, é um servo. Esse homem não precisava pedir por um servo. Mas ainda assim, por ele gostar tanto desse servo, ele está dizendo, eu sei que vocês podem suplicar a Jesus. E esses anciãos vão até Jesus dizendo, Jesus, ele merece. Nós sabemos da reputação dele. Talvez você esteja fazendo algumas coisas até agora que você tem dito para si mesmo, será que vale a pena fazer isso? Comprado algumas brigas que essas pessoas ao seu redor não entendem para isso, tem buscado dar bom testemunho, tem buscado oferecer o seu melhor para Cristo, tem se colocado em alguns debates que você olha e fala assim, eu nem precisava estar aqui, mas por amor a Cristo você diz, não é bem assim, a palavra dele não diz assim, esse Jesus não é assim, não é dessa forma, você está vivendo de uma forma que não é aquilo que Jesus quer para você, isso tem se colocado em situações que você pensa, é por amor a Jesus. O que esse centurião nos ensina é que vale a pena você se indispor em alguns momentos, porque quando mais você precisar, o seu histórico vai apontar para você e dizer, vale a pena, porque lá atrás ele sofreu, lá atrás ele comprou brigas que não era preciso, lá atrás ele botou do recurso dele onde que não era preciso, por amor a você, Jesus, por amor a você, e o histórico traz a resposta que você tanto precisa. Se você parar para projetar o seu amanhã em Cristo só por aquilo que você vai ter hoje, você vai fracassar.
Esse centurião, ele brigou quando não era preciso brigar, mas o amor dele, o respeito dele fez ele brigar por uma sinagoga que nem era para ele. O que você tem feito hoje com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua influência, nas mesas que Jesus te colocou, nos locais, nas conversas onde Jesus te inseriu, porque nada que nós fazemos é aleatório, irmão. Tudo que nós fazemos, todo o nosso ambiente, o trabalho, o local de estudo, conversas entre amigos, Jesus, ele te colocou lá como sal da terra, ou você se posiciona ou não. E a partir do momento que você está dentro desse ambiente, você tem uma escolha de fazer algo por amor a Cristo ou se omitir, dizendo, eu não preciso fazer isso. Se esse centurião ele tivesse se omitido e não ter feito uma sinagoga que ele não precisava para um povo que estava sob o domínio dele, ele não teria resposta agora. Porque quando ele mais precisava, a história, o que ele tinha feito, gritou por ele dizendo, ele merece a sua atenção, Jesus. O que você tem feito que chama a atenção de Jesus para os anjos, as pessoas que intercedem por você, dizer, ele merece. Por ele ter sofrido lá atrás, o choro dele tem gritado aqui, porque ele merece essa resposta, ele merece a tua atenção, ele merece que o Senhor enche o coração dele. Há algo que você tem feito que tem gritado para Jesus, ele merece. Porque a palavra do Senhor diz que a súplica dos seus chega ao ponto dele se mover em direção daqueles que ele ama. Pedro, ele está aprisionado, mas existe uma igreja intercedendo por Pedro, clamando por Pedro, ao ponto da igreja se mover em oração e as cadeias se quebrarem. Paulo, ele está imbuído de amor por Cristo, tentando ir para diversos locais, mas existe uma igreja na Macedônia clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, envia alguém aqui para nós. Senhor, envia alguém aqui para nós. E Paulo, ele vai dizer, eu tentei ir para tantos lugares, mas o Espírito Santo não deixou, até que um anjo apareceu para mim e disse, passa a Macedônia, porque existe uma igreja clamando, será que as suas súplicas estão atraindo a presença do Senhor, para que Ele possa se mover em sua direção e falar, chegou a resposta que você precisava, chegou o tempo favorável que você precisava, chegou a mudança que você clamava, é um tempo em que as suas ações atraem a presença de Jesus. Esse centurião, ele consegue fazer isso. As pessoas que conhecem a história dele dizem, ele merece. Só que aqui está a chave, a mudança, o coração desse homem. Porque enquanto tem gente do lado de fora olhando para aquilo que ele fez, e dizendo, ele merece, ele é digno, olha só todo o histórico. Até eu, irmão, se sou eu, estou dizendo, ele merece. Porque ele está suplicando por um servo. Quem aqui não iria olhar para um patrão gritando, implorando por um servo para ser atendido e nem ia falar, caraca, que bom patrão. Ele nem precisava disso, mas ele está lá, gritando, botando do dinheiro dele. A gente ia falar assim, esse cara é diferente. Todos nós faríamos isso. Olhando para fora, para o que tem sido feito, todos nós gritamos, é merecedor. Só que esse homem, ele nos ensina que não importa aquilo que diz ao seu respeito. Se você não reconhecer quem você é, ainda que você consiga mover Jesus para perto de você, você não vai ter a resposta que você deseja. Porque todo o histórico aponta para que Jesus vá em direção a ele. Só que o que faz ele receber de fato aquilo que ele buscava é um coração humilde que reconhece as suas debilidades. Porque não adianta ter intercessão, mas o seu coração ser arrogante. Não adianta ter intercessão, mas o seu coração ser imbuído de vaidade. Não adianta ter intercessão, ter Deus querendo fazer tudo, mas dentro de si você saber que você não faz por amor, você faz por reconhecimento dos outros. Jesus, ele nos ensina que quando você passar a fazer por gratidão, quando você se entrega por amor, ainda que os outros clamem por você, ele vai se mover não por aquilo que você faz, mas por quem ele conhece, quem você é. Por olhar o seu coração e saber, vale a pena agir em favor, porque eu sei que o coração dela me pertence. Vale a pena agir em favor, porque eu sei que o coração dele me pertence. A mudança que nós ansiamos não está no reconhecimento de fora. Porque a mesma mão que aplaude a gente pode começar a ser contra a gente. Basta as nossas ações não serem condizentes ao que elas esperam. Basta o cenário ser parcial para aquilo que elas julgam.
Porque se esse homem ele ignora esse servo, ninguém ia se lembrar que ele construiu uma sinagoga, irmão. Se nós esquecermos de algumas coisas e não trouxermos todo o contexto, nós passamos a fazer acepções de pessoas por uma ação que ela fez no hoje. Nós passamos a abraçar gente por uma resposta que ela nos dá agora. Só que nós não somos definidos por momentos, por ações parciais. O que condiciona Davi a ser um homem segundo o coração de Deus não é o fato dele ter derrotado vários filisteus. E também não é o fato dele ter matado o seu amigo para cometer um adultério que o transforma em alguém inimigo de Deus. É por reconhecer quem ele é quando o profeta aparece dizendo, você pecou, e ele diz, eu falhei. É quando ele reconhece a fraqueza dele, a humilhação, grita dentro dele dizendo, eu pequei contra o Senhor. É que isso o transforma como alguém segundo o coração de Deus. A resposta que você precisa, o milagre que você tanto quer, a mudança interior de alguém como sendo de fato um cristão, um discípulo de Cristo, começa com o coração que está dizendo, eu não mereço. Eu não sou digno. É um coração que caminha por humildade. É um coração que vem para o culto dizendo, eu não estou indo para mais um culto, eu preciso do Senhor, porque se não for o Senhor, não vale a pena. É um coração que começa a evangelizar, não só porque quer ganhar gente, mas porque está dizendo, eu não posso deixar que você se perca, porque eu sei que é doloroso viver dessa forma. Existe um herói da fé que vai dizer algo semelhante a isso, não lembro ao todo a frase, mas evangelizar é um mendigo dizendo ao outro onde achar pão. Dizer para alguém, você precisa de Jesus, é dizer para alguém que está necessitado de algo, onde encontrar alimento, onde encontrar água, onde encontrar refrigério. É alguém que está dizendo, eu sei que se não fosse Ele, eu não conseguiria estar aqui hoje. E é por isso que eu anuncio quem Ele é. É dizer para Jesus, bem sei eu que tudo podes. É dizer para Jesus, eu sei que o seu amor é tudo que eu preciso, e eu não consigo reter aquilo que eu vi em você. Um centurião que conheceu Jesus, que se entregou para Jesus, que vive para Jesus, está dizendo, eu não mereço. Por que para Jesus? Porque ao mesmo tempo que ele serve a Yahvé, ele se entrega para Yahvé, para Jesus. Jesus, em certo ponto, ele olha para os seus discípulos e fala, há tanto tempo caminharam comigo e não sabem quem é o Pai? Se vocês olharem para mim, verão o Pai. E da mesma forma que se vocês olharem para o Pai, verão a mim. Caminhar com Cristo e ter respostas de Cristo é um processo que começa com o coração entregue para Ele. Paulo, quando ele olha para a igreja, ele fala, eu sou entre vós o maior pecador. Pedro, quando ele se aproxima do povo de Paulo, comendo, quando Tiago se aproxima, Paulo vai aproveitar aquele momento e repreender Pedro na frente de todos. E Pedro não fala nada. O que Pedro ele nos ensina? Que antes de servir fora, eu preciso ter um coração que serve dentro. Antes de alguém reconhecer fora, eu preciso ser alguém que aprende a ser repreendido e porque tem um coração humilde, aceita a repreensão e continua servindo. É João que antes ele está dizendo, se o Senhor me der poder, eu destruo uma cidade, e depois ele abandona todo esse coração de destruição para amar. Será que se você clamar a Jesus por alguém que você ama hoje, o teu histórico corrobora para você ter resposta? Será que quando você clamar por algo que você precisa hoje, vai ter gente intercedendo junto com você, dizendo, eu sei o que ela está fazendo, eu sei o que ele está fazendo? Será que as ações celestiais vão gritar em favor de você? Será que quando a resposta chegar, o anjo vai poder dizer, eu lutei, mas eu não desisti, porque você é amado por Deus? Será que quando as coisas se apertarem, nós veremos a ação de Deus? Ou nós olharemos e veremos que Ele não está conosco, porque nós não somos dignos de chamar por Ele? Que isso, pastor? Alguém um dia vai ouvir dele, afastai-vos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Mas eu caminhei contigo, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, preguei em teu nome, mas eu não te conheço. Esse homem, ele era conhecido pelos anciãos de Israel, ele foi conhecido por Jesus, e Jesus olha e diz: eu não vi em Israel alguém com tamanha fé como esse homem. Ele vai dizer em algum momento: por isso eu não me considero digno de ir a ti, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Por isso eu não sou digno. Eu não me considerei digno de ir a ti, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Jesus, ele se aproxima e ele reconhece: eu não sou digno, por isso que eu nem fui até você. Jesus, ele está perto. E pensa comigo, qual a razão de quando Jesus já está perto, eu me expor dizendo: não vem, porque eu não sou digno? Se Jesus, ele tivesse feito resistência dizendo: eu não vou lá, talvez se tornasse necessário esse homem dizer: Jesus, não vem não, só libera uma palavra, porque eu reconheço que você não veio porque eu não sou digno. Então só dá uma palavra. Mas Jesus já está perto, Jesus já está a caminho, e ele vai dizer: eu não sou digno. É a mesma coisa que você ter a resposta de alguém para você sendo favorável, dizendo: vai acontecer. E você, no meio dessa resposta, fala assim: não, calma aí, vamos mudar o plano, porque eu acho que não dá para ser assim. É Jesus olhar para você e falar assim: a cura vai chegar, e você fala para Jesus: calma aí, Jesus, não precisa entrar não, eu sei que você está vindo para curar, mas aí mesmo, eu não preciso sentir o Senhor, eu não preciso ver, eu só preciso de uma palavra. É antinatural você ter um cenário todo favorável para você, tudo acontecendo da maneira como você precisa, e você parar Jesus. Tudo que as pessoas precisavam naquela época é Jesus indo em direção a elas. O cego, quando Jesus para a multidão e diz: traz ele para perto, o cego não fala: não, para aí, precisa não, só diz que eu estou curado, está tudo bem. O cego, ele lança a capa fora e fala assim: agora eu encontrei a cura. Ele corre, ele vai em direção a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, vendo Jesus passar, ela disse: se eu só tocar na orla dele, eu sou curado. E ela se move em direção a Jesus. Existe alguém, Marta e Maria, dizendo: Jesus, vem em direção, porque meu irmão Lázaro está quase morrendo. O que ela está dizendo? Corre, vem logo, preciso de você. Quando Jesus se aproxima, ou quando ele fala assim: eu vou, ela fala assim: não precisa ir, só uma palavrinha, está tudo certo. O que as pessoas mais desejariam naquela época é ver Jesus indo em direção a elas, para mudar algo que elas não conseguem. Esse homem tem isso. Ele conseguiu a atenção de Jesus, a súplica dele foi atendida, e quando Jesus está indo em direção a ele, ele fala assim: não precisa entrar na minha casa. Qual é o risco disso, irmãos? Você nunca falaria isso para uma autoridade, por medo dessa autoridade interpretar que você está sendo indelicado, que você está sendo ignorante, que você está dizendo: não vem aqui. Há um risco em você dizer para alguém: não venha. Se você vai lembrar de alguém, talvez algum amigo, que falou assim: fulano, estou indo na tua casa, e você fala assim: hoje eu queria deitar, queria descansar, mas eu gosto tanto dela. Tá bom, vem aqui, estou te esperando. Doido, pensando assim: começa a acontecer alguma coisa, tomara que essa pessoa diga que não possa vir, para eu ficar aqui em paz, deitado, para eu não precisar sair. Eu sei, eu também sou assim, nós sabemos. Daquele evento ser cancelado, a gente fala assim: não precisei dizer que não ia. Nós não queremos nos indispor com quem nós amamos. Quem a gente gosta, quem a gente tem um profundo carinho, a gente ultrapassa alguns momentos porque nós amamos. Mas esse homem, diante de um cenário que ele precisa, ele fala para Jesus: não vem. Aleluia, Jesus. Porque ele sabia que ele não merecia. O problema é que nós nos achamos dignos demais. É por isso que talvez Jesus ele não venha nos visitar há muito tempo.
Porque a gente olha para o nosso coração e fala assim, Senhor, eu mereço. Eu sou tão bonitinho, tenho cultuado, tenho orado, tenho jejuado, não tenho pecado, Senhor. Vem, age em meu favor, eu sou tão bonitinho, tão mereço, como diz o diácono Guinanço, eu sou o diácono mais lindo dessa casa. Eu mereço tanto de uma intervenção, nós nos achamos dignos. E oramos por algumas horas, por algumas semanas e falamos, Senhor, eu tenho orado, age em nosso favor, muda isso daqui. Nós lemos a palavra e falamos, Senhor, eu preciso sentir a Tua presença porque eu li a Tua palavra. Nós não somos dignos, irmãos. E enquanto nós não reconhecemos o quão miseráveis nós somos, nós não viveremos o extraordinário que Ele tem para nós. Enquanto nós não reconhecemos quem de fato Ele é, nós não viveremos os milagres que Ele tem para nós. Enquanto nós não reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, nós não sentiremos Ele. É preciso antes você reconhecer que não merece, que ainda que Ele te toque, nós não merecemos. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós não somos dignos, Ele vem e diz, não é porque você é digno, é porque você teve fé. Não é porque você merece, é pela fé que é dentro de você. O centurião, ele pensava que era por ser digno que ele alcançaria o milagre. É isso que ele está dizendo para Jesus. Eu não preciso do Senhor aqui porque eu não sou digno. Se o Senhor der uma ordem, tudo acontece daí mesmo. Eu não sou digno. E Jesus, ele vai reconhecer a fé. Enquanto ele está preocupado com dignidade, Jesus reconhece a fé. Enquanto você talvez esteja preocupado com a sua imagem, Jesus, ele quer reconhecer a fé que é dentro de você. Enquanto você está preocupado com a sua reputação, Jesus, ele quer reconhecer a fé que é dentro de você. Enquanto você está preocupado com aquilo que vão pensar sobre você, Jesus, ele quer reconhecer a fé que é dentro de você. Enquanto você está preocupado com o que as pessoas vão achar, ou o que você mesmo se acha digno, Jesus, ele quer olhar para você e falar assim, há fé aí dentro. Fé suficiente para eu mudar. Fé suficiente para eu dar resposta. Fé suficiente para eu encontrar com cura. Fé suficiente para eu olhar e dizer para você que ainda que você pense que não vale a pena viver, eu vou mostrar para você quais são os meus propósitos. Ao ponto que lá na frente terão pessoas que vão olhar para você e dizer, lá atrás você não parecia ser tudo isso, mas hoje eu dou graças ao Senhor pela sua vida. É a fé que há dentro de você que pode trazer a presença dEle para transformar coisas que você não consegue. Pastor, mas eu não sei. Você não sabe o que eu estou vivendo. Glória a Deus por isso. E se você não quiser falar, eu não preciso saber. Quem precisa saber é Jesus. Para que você veja Ele agindo em seu favor. Para que Ele possa mudar algo dentro de você. Para que Ele possa trazer para você uma resposta que talvez eu não tenha, mas Ele pode dizer para dentro de você, gritando dentro da sua alma, e você reconhecer que a voz dEle. Para de olhar para você e pensar que você não merece. Se você tiver fé, Ele pode agir em seu favor nessa noite. Para de olhar para você e começar a limitar as suas ações por aquilo que vão dizer ao seu respeito. Comece a fazer, comece a ter ações para que Ele olhe para você e reconheça o que você tem feito em favor dEle. O que você tem feito por amor a Ele. Como você tem se dedicado em favor àquilo que Ele colocou em suas mãos. Para que Ele olhe para você e diga, vale a pena. Vale a pena sofrer em meu nome. Vale a pena se indispor por meu nome. Vale a pena se colocar em algumas situações que talvez você esteja em risco, mas eu vou saber o que você tem feito. Vale a pena. Vale a pena talvez se desfazer de algumas amizades por amor a mim, porque lá na frente vai ser a minha ação que vai te curar, vai ser a minha ação que vai te dar resposta, vai ser eu que vou agir em teu favor. Vale a pena. Talvez nós olhemos para algumas coisas que nós estamos fazendo hoje, pensando, será que vale? A resposta que esse centurião nos dá é, vale a pena. Talvez sermos ignorados por alguns romanos. O que são os romanos? Nosso povo. Povo que a gente se identifica. Povo que olha para a gente com respeito. Povo que olha para a gente pensando, eu queria ser igual a ela. Vale a pena se indispor com esse tipo de gente por amor a Jesus?
Porque quando mais você precisar, você vai saber que é a Ele que você pode suplicar, e é Ele que pode te restaurar, é Ele que pode mudar a situação. Então vale a pena se indispor hoje, para que no amanhã tenha pessoas intercedendo por a gente, dizendo: Ele fez tanto. Eu não sei você, mas eu quero viver algo como os nossos antigos viveram. Sabe aquelas irmãzinhas do coque? Ou os irmãozinhos que já estão anciãos, e a gente olha para ele e fala assim: esse daí foi um grande obreiro, esse daí pregou muito, esse daí evangelizava muito, e a gente intercede por eles, por amor a tudo que eles fizeram, dizendo: Senhor, cuida dele, porque o Senhor sabe como se dedicou. Senhor, cuida dele, porque o Senhor sabe como ele foi resposta da tua parte para mim. Eu quero chegar nessa fase, alguns já estão mais perto do que eu, mas eu quero chegar nessa fase e ver uma geração clamando, intercedendo por nós, dizendo: Deus, cuida, porque eu sei o quanto ele se dedicou, eu sei o quanto ela se dedicou. Eu quero ter gente que olhe para a gente e fale: se não fosse eles, não teria uma sinagoga. Se não fosse eles, nós não conseguiríamos te adorar. Se não fosse ela, nós não conseguiríamos te servir. Então Deus age em favor dela, age em favor dele, porque aquilo que nós estamos fazendo agora vai gritar por nós no amanhã. Uma viúva se aproxima de um profeta dizendo: os meus filhos estão quase sendo tomados, porque eu não tenho como pagar pelas dívidas que o meu marido, que tanto amava o seu senhor, deixou. E aparece um profeta dizendo: pega o azeite que tem na tua casa, pede vasos emprestados e derrama. O que essa mulher está dizendo? O passado, o histórico grita por mim hoje. Então quando eu precisei de Jesus no hoje, o histórico gritou por mim. Construa uma história que o seu passado possa gritar em seu favor. Que quando você estiver diante de um cenário que você não tem resposta, o teu histórico vai estar dizendo: vale a pena. Ele merece, ela merece. Que Deus ele possa olhar para aquilo que você tem feito, entregado nas mãos dele, dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que tu tens feito. Para que quando você se aproxime dele em oração, ele possa olhar para o teu coração dizendo: pode pedir, pode suplicar, pode gritar, porque eu sei o que você tem passado por amor a mim. A tua resposta começa a ser construída hoje. A tua cura, talvez você já está construindo há muito tempo. A providência que você precisa pode ser construída no agora, se você ainda não construiu. O que eu faço, pastor? Se dedica a ele, se entrega a ele. Ame ele com todas as suas forças. Porque quando a tempestade chega, quem pega nas suas mãos é ele. Talvez vai ter gente dentro do barco dizendo: olha a fé que teve. E Jesus vai estar gritando, dizendo: a fé foi pouca, mas foi o suficiente para te trazer até aqui. Eu vou te levantar de novo. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.